Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar com a gente sobre as pautas do Congresso, o governo federal e vários outros temas do Brasil, nós recebemos aqui no estúdio o deputado federal do Partido Social Cristão por São Paulo, Marcos Feliciano. Muito prazer de tê-lo aqui no nosso programa, deputado. Eu queria começar falando sobre o assunto aí, um dos vários assuntos do momento, né, que é a questão das fake news, né? Existe uma CPI-MI no Congresso para investigar a disseminação de fake news. E eu estou fazendo essa pergunta como a primeira pergunta porque o senhor mesmo se envolveu nessa semana numa polêmica sobre fake news, né? O senhor teve um desentendimento com o senador Randolfo Rodrigues, para quem não acompanhou, e o senhor escreveu ou enviou um áudio para um aliado do senhor no Amapá, o estado dele, falando, esse senadorzinho merece um trato, e perguntando se não poderiam grupos, né, levantar um grupo de pessoas que pudessem ir no Twitter ou no Facebook para espancá-lo nas redes sociais. E depois o senhor acabou indo na CPMI e tiveram ali um certo entrevero. Então, isso foi entendido ou foi apontado como uma evidência de que o grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro usa milícias digitais para atacar adversários nas redes sociais. Então, o senhor já se explicou, mas eu queria conversar um pouco sobre isso com o senhor aqui ao vivo. O que aconteceu exatamente? O senhor estava convocando milícias digitais para atacar o senador? O senhor disse que era simplesmente fazer política. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso, deputado? Primeiramente, é um prazer estar aqui participando do seu programa, Ponto a Ponto. Boa noite a você, boa noite aí ao Antônio Lavareda, né? Nosso cientista político. E só fazer uma correção, Mônica, eu sou do partido Podemos, tá? Eu não estou mais no PSC. Claro, o senhor é do partido Podemos, isso daqui estava escrito errado aqui na tela. Obviamente que eu sei que o senhor é do Podemos, eu escrevo isso todo dia na coluna, o senhor me desculpa, mas vamos seguindo. Sem problema. Vamos lá. O que aconteceu foi que eu resolvi criticar o senador Randolfo Rodrigues de uma postagem dele, porque ele ameaçou processar o presidente Jair Bolsonaro por uma questão de um crime que não existe no Código Penal brasileiro. Ele acusou o presidente de obstruir a justiça. Ele disse que ia até o STF protocolar contra o presidente uma notícia crime desse fato. E eu corrigi ele, dizendo que no Código Penal brasileiro não existe o crime de obstrução de justiça. Existe um crime parecido, mas ele só é aplicado para grupos, de fato, reconhecidos como quadrilha organizada. E o presidente Bolsonaro não pertence a nenhuma quadrilha organizada. Eu respondi no tweet para o senador de maneira bem ordeira, porque eu sou uma pessoa muito equilibrada e, inclusive, mantenho contatos com ele, né? A gente sempre se cruza pelo plenário, batemos papo. Só que o senador parece que não gostou do puxãozinho de orelha e ele acabou respondendo para mim de maneira muito grosseira. Ao fazer isso, ele acabou criando uma confusão com o povo do Amapá, que o estado do Amapá ele tem muitas pessoas evangélicas lá, eu sou muito querido no estado. Então, um amigo meu do estado, que é um bispo muito reconhecido lá, ele me mandou alguns prints de algumas pessoas que saíram na minha defesa. E ele disse, olha, esse pessoal queria ouvir um áudio seu, né, só para ter certeza que nós mantemos contato. Então, eu mandei um áudio privado, né? Você sabe que uma coisa é a gente falar no privado e outra coisa é a gente falar em público. O que você diz para o seu parceiro, por exemplo, quando você está trancado dentro do quarto é uma coisa e quando tem visitas é outra, né? E a linguagem que eu usei foi apenas uma figura de linguagem, né? Quem não consegue entender uma figura de linguagem, ela é um analfabeto funcional, né? E a questão do espancamento é um espancamento de ideias. Não havia milícia nenhuma, porque eu sou do estado de São Paulo e eu estava falando com o estado do Amapá. Eu pedi apenas para que as pessoas que estavam lá pudessem me defender, ir no Twitter do senador, porque o senador Randolfo Rodrigues ele é mestre em fake news. Tem uma dezena de mensagens que ele mesmo promoveu, inclusive uma que causou quase uma cisão internacional. Ele foi o primeiro a divulgar um vídeo
que inclusive depois foi compartilhado e copiado por artistas famosos, falando que daquele cacique lá do Amapá, de uma tribo indígena, que ele disse que havia sido espancado até a morte por 50 garimpeiros. E 2 dias depois, exumaram o corpo do cacique e viram que ele havia morrido afogado. Então, o senador ele é acostumado a divulgar fake news. Desde que o mundo é mundo, Mônica, política se faz arregimentando pessoas, né? Então, eu usei uma figura de linguagem no momento privado, infelizmente, o áudio vazou, né? E como a boa imprensa gosta de um furdúncio, acabaram colocando isso aí. O resultado foi que o senador resolveu protocolar contra mim um pedido de convocação na CPI da fake news, né? Eu fui até a CPI porque eu sou membro da CPI, me coloquei à disposição do colegiado, só que apontei 2 erros do senador. Primeiro, que o objeto da CPI perdeu valor, porque a CPI é para investigar notícia falsa, né? E não para investigar uma notícia verdadeira, que no meu caso foi verdadeira. Segundo, que houve uma disfunção de alvo, né? O senador ele usou a força dele dentro de uma CPI para me intimidar. Ou pior ainda, né? Por pura revanche. Né? Ele desconhece tanto a questão da lei interna, inclusive a lei da CPI, que nenhum agente público pode legislar em causa própria. Né? Um dia depois de uma desavença que eu tive com ele, ele resolve protocolar um pedido de convocação na CPI contra mim. Então, eu estive na CPI ontem, me coloquei à disposição do colegiado em respeito ao presidente, à relatora e ao colegiado em si, só que fiz uma ponderação, pedi ao presidente que fosse analisado um recurso que eu apresentei para que seja analisado juridicamente pelas 2 casas, Senado e Câmara, para ver se de fato o senador agiu de maneira correta. Em contrapartida, como eu denunciei ele por fake news na CPI ontem, o deputado Felipe Barros entrou com pedido de convocação. E aí sim, com documentos comprovando que o senador Randolfo Rodrigues é um dos maiores divulgadores de fake news dentro do Congresso Nacional. Agora, deputado, para a gente ficar um pouquinho nesse assunto das fake news, quer dizer, a gente tem algumas pessoas que já foram muito próximas do presidente da República ou mantêm-se alguma proximidade, estão no partido do presidente, dizendo que há um gabinete de ódio dentro do Palácio do Planalto, que é inclusive organizado pelo Felipe Martins, assessor do presidente da República. Um deles é o Alexandre Frota, que hoje é um adversário do presidente Jair Bolsonaro declarado, mas outra pessoa que faz acusações nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, é a deputada Joyce Hasselmann, que até outro dia era líder do governo na Câmara e continua no partido do presidente. Eles falam que existe uma milícia digital, que são pessoas que atuam de forma organizada, que estão inclusive em gabinetes de parlamentares, em assembleias do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são remuneradas para fazer um ataque organizado aos adversários do presidente da República em redes sociais. Isso existe? Como é que o senhor que é um defensor, talvez o maior hoje defensor do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, eu não me recordo de nenhum outro que defenda tanto ele, a não ser os próprios filhos dele, esse gabinete de ódio de que tanto se fala, essas pessoas atuando de forma organizada na internet para atacar adversários do presidente, isso é bom para o governo, isso é bom para o presidente da República, isso existe. O que de fato a gente tem aí, deputado? Mônica, nenhum conflito que interfira na governança de um país, que impeça o país de crescer, é bem-vindo, né? O debate de ideias, sim, desde que ele seja no debate do campo das ideias, né? E não para apelação, ataques pessoais, por assim dizer. Essa nomenclatura, né, gabinete do ódio, isso é um presentinho da grande imprensa, né? A grande imprensa, ela aprendeu com a esquerda como rotular os seus adversários, né? Na política normal, nós temos adversários, mas para a grande esquerda não há adversários, há inimigos. E os inimigos têm que ser eliminados. E a primeira forma é você destruir a reputação deles, né? Tudo daquilo que hoje eles acusam o presidente e as pessoas que são próximas, foi aquilo que eles mesmos praticaram a vida toda. Talvez eu tenha sido o primeiro político no nosso país a sofrer com fake news, né? A fake news contra a minha vida foi tão pesada que eu apanhei, fui espancado em avião, fui espancado em shopping center. Minha família toda sofreu, eu tive que tirar uma filha da escola por perseguição de professores. Para você ter uma ideia, a Xuxa, na época, né, a grande apresentadora de TV, postou uma fake news que ela viu na internet como sendo verdade para um público de mais de 10 milhões de seguidores, onde ela dizia que eu havia postado na minha página a seguinte frase: o bebê negro, quando nasce, não tem alma.
Então, imagine para você o que eu sofri. Eu fui linchado. Né? Então, só que, diferente da esquerda, eu nunca processei ninguém, eu nunca briguei com ninguém, eu nunca acusei ninguém, nunca rotulei ninguém por ter um gabinete do ódio. Quem está na vida pública tem que estar pronto para tudo, inclusive para ouvir e aguentar o tranco. Né? Nós somos pessoas públicas, nós não temos mais vida privada. Eu conheço esse gabinete aí falado, eu já estive nele. O gabinete que a internet mal funciona lá dentro. O presidente, ele compreendeu, aliás, nós todos compreendemos, Mônica, que a voz das ruas, ela foi digitalizada. Né? Essa CPI da fake news, ela é fake por si só, porque ela perdeu o objeto dela desde o primeiro dia em que ela foi chamada. Né? Se você vê o número de pessoas, ontem eu estive lá, tem quase 1 tonelada, né, de pessoas para serem convocadas. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? As perguntas feitas, ontem mesmo foi entrevistado lá o Alan, dono daquele canal Terça Livre. Eu fiquei com pena do garoto, né? Porque a própria relatora, que está ali observando e fazendo as perguntas, ela não só fazia as perguntas, ela chegava a afirmar que o garoto era participante de uma quadrilha. Então, existe muita ilegalidade nessa CPI. Então, nós entendemos que ela perdeu, a princípio, a sua funcionalidade, o seu objeto. Mas, voltando ao assunto das fake news, é claro que tudo isso acaba atrapalhando, mas eu acho que nós temos que aprender a conviver com isso. Você vai cercear a internet, como é que você vai cercear a internet? Como é que você vai cercear o diálogo entre as pessoas? É preciso haver uma mudança na cultura do brasileiro, né? O que eles chamam de cultura do ódio, né, foi aquilo que foi praticado a vida toda, né? Você vê, o senador, como nós falamos agora há pouco, Randolfo, ele ficou bravo porque eu pedi para que as pessoas fossem me defender. Quando, em 2013, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, alguns deputados de esquerda iam para a tribuna, para o microfone e convocavam a população inteira. Você que está nos assistindo aqui agora, ao ver o deputado Marco Feliciano na rua, no aeroporto, constranja ele, humilha, faça isso, faça aquilo. E eu sofri junto com a minha família. Mas eu estou aqui, estou inteiro, estou vivo, minha família está viva e bem. Né? Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Deputado, permita aí que eu apresente 2 gráficos com dados de pesquisas para dar lugar aí a 2 questões que eu vou lhe colocar. A primeira delas traz os dados da última pesquisa de outubro da Veja, que a Veja divulgou, pesquisa da FSB, sobre a eleição de 2022. Nunca houve no Brasil, anteriormente, pesquisas com tanta antecedência sobre a eleição presidencial. Nessa pesquisa aí aparece o presidente Jair Bolsonaro com 34% dos votos, das intenções de voto, e comentando que isso aí é sobre o total do eleitorado. E uma segunda tela, agora não é de pesquisa, traz o número de prefeitos eleitos em 2016. E é só para lembrar que o seu partido, aparece lá, elegeu 0,6% dos prefeitos, foram 31 prefeitos, ele, à época, se chamava ainda PTN, o atual Podemos. As 2 perguntas que eu queria lhe fazer, deputado, são as seguintes. Em primeiro lugar, o Podemos já embarcou na candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro. Seu partido teve candidato, o senador Álvaro Dias, teve 860 mil votos, 0,8% dos votos em 2018. E pela sua atuação, a Mônica lembrou, um dos maiores entusiastas do presidente no Congresso. É uma leitura que se pode fazer. Podemos já tem um candidato presidencial, que é a reeleição de Bolsonaro em 2022. E a segunda questão, qual é a perspectiva do Podemos na eleição do ano que vem, que já está começando a discussão, não é? Vai ter candidatos em capitais, em cidades médias, vai procurar se aliar a partidos da base do presidente, outros partidos. Qual é a estratégia, deputado, do Podemos para crescer no ano que vem? Lembrando que não vamos ter coligações nas proporcionais. Antônio, é até estranho falar isso, mas eu sou um deputado do Podemos, mas que quase não participo da vida do partido. E explico por quê. Quando no final na reta final quase da eleição de 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, eu rompi com o Podemos numa questão que eu havia conversado com eles. Eu fui para o partido naquele ano, né, e fui convidado pelo partido, pela Renata Abreu, que é a presidente do partido, e eu falei com ela: Renata, eu sou Bolsonaro desde criancinha, e o partido vai ter um candidato a presidente, que é Álvaro Dias.
E fizemos um acordo. O acordo era, eu não ia fazer campanha para o Álvaro, mas também não faria campanha para o Bolsonaro. Era um acordo para eu ficar isento. Eu disse que ficaria isento caso não acontecesse nada extraordinário. E acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo que, na época, o candidato do Podemos, Álvaro Dias, ele atacou o presidente Bolsonaro, chamando ele de bandido, de vagabundo. Vocês devem se lembrar do vídeo que viralizou. Bolsonaro estava no hospital, havia sido esfaqueado, estava entre a vida e a morte, poxa. Então, eu achei aquilo muito desumano. Eu rompi com a promessa que eu havia feito ao partido, fui até o hospital e gravei um vídeo dizendo que eu, pessoa física, Marco Feliciano, apoiaria o presidente Jair Bolsonaro para a presidência da República. E eu fiz. Após isso, eu comecei a sofrer muitas retaliações do partido. De vez em quando sai uma notinha na imprensa. Acho que a própria Mônica divulgou, durante essa viagem que eu estava com o presidente para o exterior, uma nota de que o Podemos estaria, o partido, o pessoal do Estado de São Paulo do Podemos havia apresentado um pedido de expulsão da minha pessoa. Não houve, foram mais de uma vez, o senador Álvaro Dias já me atacou na imprensa, inclusive convidando para que eu saísse do partido. Então eu não tenho vida dentro do Podemos, eu não posso falar por ele se o partido vai crescer ou não. Aliás, pelos ataques que eu sofro do senador Álvaro Dias, eu acredito que ele deve ser presidenciável sim, né? Apesar que eu acho que está muito cedo isso, para falar sobre isso. Estamos aí no primeiro ano de campanha, no primeiro ano de presidência, o presidente está arrumando a casa, né? São 9 meses aí de muita luta, foi um verdadeiro parto, 9 meses de um verdadeiro parto, né? Mas que se a grande imprensa divulgasse os bons números, entenderiam porque o presidente está aí na frente com 30%. Agora, né? só para complementar a pergunta dele, aproveitar esse gancho, e o senhor é candidato a vice-presidente? O senhor gostaria de ser candidato a vice-presidente do Bolsonaro em 2022? O senhor se sentiria honrado com algum convite? O senhor gostaria? O senhor Estou falando agora com a criadora dessa história para o Brasil todo. Mônica Bergamo, foi você que deu essa primeira notícia, né, na sua coluna lá. Mônica, eu estou à disposição do presidente, estou à disposição do Brasil, estou à disposição da comunidade cristã como um todo. Os meus votos hoje não vêm apenas da comunidade evangélica, vêm do movimento católico, vêm de pessoas conservadoras, ateus conservadores, né? Que entenderam que a nossa luta política é uma luta ideológica de verdade, né? E eu acho que acaba ocupando um espaço especial nesse momento. Está muito cedo para falarmos em campanha política, mas é claro, quem não ficaria lisonjeado em ser convidado para ser vice-presidente de uma figura tão querida que é Jair Bolsonaro, que é um campeão, um sobrevivente, e está colocando o Brasil nos trilhos, no eixo, né? Agora, deputado, eu queria lembrar, quer dizer, falando de vice-presidente, que o senhor já teve embates muito duros com alguns militares, generais especialmente, né? Um deles foi o vice-presidente Hamilton Mourão, que o senhor chegou a apresentar um pedido de impeachment contra ele, né? Dizendo que ele eu não sei se as palavras eram essas, mas o sentido era esse, que ele desqualificava o presidente da República, que ele desautorizava o presidente da República. O senhor teve embates com o general Santos Cruz, que acabou saindo do governo, e esses embates alinhados com o escritor Olavo de Carvalho, que é tido como guru do presidente da República. Por que essa desconfiança em relação a esses militares? Os militares, na visão do senhor, tentavam tutelar o presidente da República. Qual é o problema com os militares? Porque existe a ala dos militares e existe a ala chamada dos ideológicos, na qual as pessoas incluem o senhor. Qual é a desconfiança em relação aos militares? Bom, Mônica, na verdade, não é desconfiança com os militares, são casos pontuais, né? Eu quero aqui, primeiramente, deixar o meu respeito pelas Forças Armadas, que, para mim, ainda é uma das instituições mais respeitadas do nosso país e merece todos os nossos aplausos. Só que quando alguns militares saíram da caserna e entraram no Palácio do Planalto, eles esqueceram que ali era o Palácio do Planalto. E no Palácio do Planalto, a figura principal é o presidente da República. O presidente da República, numa democracia, ele é o Estado encarnado. Então, quando você desdiz aquilo que o presidente diz, quando você o desqualifica, quando você coloca em dúvida as suas palavras, você ofende o próprio Estado, né? E eu aprendi, dentro da vida política, que você não pode desdizer o seu chefe. Você pode chamar a atenção dele em particular ou repartir o seu pensamento em particular, nunca em público. No caso desses 2 militares que você citou,
o general Hamilton Mourão, a quem eu por um tempo, fiz questão de não chamar de general, porque eu acho que isso fazia ele se lembrar da caserna, e na caserna o general tem ascensão sobre o capitão. Né? E só que dentro do Palácio Planalto, o capitão Jair Bolsonaro é o soberano maior ali dentro, ele é o chefe do Estado maior. Então, todas as pessoas prestam a ele continência, pelo menos aqueles que estão dentro do governo, que estão alinhados com ele. Na questão do general Hamilton Mourão, houve uma série de incidentes, vários incidentes. E no meu pedido de impeachment, por exemplo, eu apresentei 13 itens nos quais ele feria com muita força a questão do cargo que ele ocupava. Né? Um vice-presidente não pode desdizer o presidente. O vice-presidente é uma figura que só aparece na ausência do presidente. Na ausência do presidente, ele deve primar para aquilo que o presidente estava colocando em planos como seu próprio governo. Nós tivemos 2 Hamilton Mourões. Tivemos um Mourão antes da eleição e depois da eleição. Antes da eleição, as pessoas lembram que ele era um homem bravo, né? Falava contra... Teve embates com negros, com índios, teve embates com a questão do 13º salário, queria acabar com isso. Era um homem aguerrido e briguento. De repente, quando se torna vice-presidente, se torna paz e amor, começa a dialogar com a esquerda, começa a falar que era a favor do aborto, sabendo que essa era uma pauta contrária à do presidente Bolsonaro. Na questão da transferência da embaixada de Jerusalém, da embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, o presidente fez uma promessa de campanha, o general Hamilton Mourão veio dizendo que isso era impossível, então isso não podia fazer. Culminou com ele acabando atendendo convites para falar em jornais de esquerda nos Estados Unidos da América, para grupos de esquerda nos Estados Unidos da América, que na carta convite deixava bem claro que o presidente Bolsonaro era um nada, e ele, Hamilton Mourão, era o único que podia ser o interlocutor com a sociedade. Você acha que houve uma Quando ele tentativa faz de um isso, quando ele retuita... Desculpa, não ouvi? Você acha que houve um Desculpa, ensaio Mônica. de um golpe, alguma coisa parecida com isso? Mônica, podem me chamar de teórico da conspiração, mas eu vi isso e não fui o único. Porque quando eu fiz essas correções ao general Hamilton Mourão, outras pessoas vieram e saíram também no mesmo pensamento que eu. Bom, o que importa, Mônica, é que funcionou. Que depois desses puxões de orelha, eu lembro quando eu apresentei o pedido de impeachment do vice-presidente Mourão, eu deixei bem claro, estou apresentando um pedido aqui de impeachment que eu sei que não vai prosperar, mas isso aqui é apenas um tiro para o alto, não é um tiro no peito, é um tiro de alerta. É para ele entender que tem alguém observando e que nós estamos aqui embaixo olhando que ele não pode fazer o que estava fazendo. O resultado foi que ele mudou. Tanto é que de vez em quando sai na imprensa que Hamilton Mourão está mais moderado, fala menos, aplaude mais o presidente, não desdiz mais o presidente. Então, ele fez o dever de casa, entendeu o lugar dele e agora caminhamos em paz. Na questão do general Santos Cruz, foi o mesmo mote. A diferença é que Hamilton Mourão não podia ser mandado embora. O Santos Cruz, sim, porque era um cargo, né? Era um empregado do governo. E Santos Cruz entendeu que ele estava extrapolando os limites também, né? Pelo mesmo motivo. Acho que eles acreditavam que por serem generais, talvez mais experiência, talvez mais polidos, talvez mais intelectualmente mais preparados, queriam tutelar o presidente, sim. Só que o meu presidente é intutelável. Meu presidente é muito transparente, é autêntico e esse é o Bolsonaro que o Brasil elegeu. Tentaram, inclusive, mudar o presidente. Né? Muitas vezes sentados ali em grupos, alguns chegavam, presidente, o senhor tem que mudar. E outros diziam assim, presidente, no meu pensamento, o senhor tem que continuar Bolsonaro, porque foi eleito esse Bolsonaro aqui e fazer o Brasil caminhar. Deputado, mais 2 telas aí com dados de pesquisa, a mesma da pesquisa da Veja e uma pesquisa XP e PESP. Eu só peço que aumente um pouquinho o meu retorno, que eu não estou lhe ouvindo. Áreas, está ouvindo agora? Áreas que mais áreas que mais melhoraram desde o início do governo Bolsonaro. E aí é um conjunto de áreas que vão desde o combate à corrupção até a educação, de 37% até 12%. E na segunda tela, que vai ser mostrada, que está sendo mostrada agora, expectativa para o restante do mandato do presidente e o ótimo e bom, avaliação, a expectativa positiva dos brasileiros, agora em outubro, sobe para 40%, era de 46%, ou seja, com uma expectativa otimista a respeito do governo. E o governo, nessa direção, e é isso, e agora já emendando a questão, as 2 questões, deputado, e o governo apresentou um pacote hoje,
ao Congresso, teve uma enorme repercussão na mídia, sobre um pacote que tem um conjunto de PEC, são 3 PECs e mudanças importantes na forma de atuação do governo e dos governos estaduais e também dos municípios do ponto de vista de organização dos respectivos orçamentos. Queria lhe fazer 2 perguntas. Há uma expectativa muito positiva entre os analistas, ou predominantemente positiva. As perguntas seriam são as seguintes. Primeiro, uma questão mais política, a absorção das pequenas cidades, dos municípios 5 mil, pequenos, menos de 5 mil indivíduos, por municípios próximos e municípios adjacentes maiores. Qual é a sua posição a respeito com essa absorção dos pequenos municípios pelos maiores adjacentes? E a segunda, a questão da fusão dos recursos dos fundos constitucionais. E aí eu queria ouvir sua opinião especificamente sobre os 3 fundos de desenvolvimento. O fundo que financia o desenvolvimento do Norte, o do Nordeste, o primeiro operado pelo Banco da Amazônia, o segundo pelo Banco do Nordeste, o terceiro, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, operado pelo Banco do Brasil, que obviamente procuram cumprir aí, financiando micro e pequenas empresas, procuram, em última instância, cumprir ali o objetivo do artigo 3º da Constituição, que coloca como um dos objetivos da República a redução das desigualdades regionais. Bom, vamos lá, deixa eu tentar aqui simplificar um pouquinho. Lembrando aqui as pessoas que estão nos assistindo, Mônica e Antônio, que dentro do Congresso Nacional você não tem como ser um clínico geral, né? Você tem que se especializar em uma área. A área de economia não é muito a minha área, mas eu acompanho ela ali como deputado, até porque tem que votar. Os pacotes que chegam até o Congresso Nacional são pacotes liberais econômicos, para tentar fazer o país crescer, né? Para tentar tirar o máximo possível da burocracia que nós vivemos hoje. A questão dos municípios pequenos aí, ele tem que ser abordado, vai entrar em questão de discussão. O pensamento do governo é um pensamento de crescimento, né? São municípios com menos de 5 mil habitantes e que não têm arrecadação inferior a 10% daquilo que é esperado deles. Só que com o Pacto Federativo, uma vez aprovado, a maioria desses municípios vão atingir mais de 10%. Então, eu acredito que isso ainda vai ser um bom debate pela frente, mas o pensamento é interessante. A maioria desses municípios dão prejuízo para o Estado, para a União, a maioria deles não tem como se sustentar e vivem, de fato, como um peso. O pensamento do governo era trazer, pelo menos, cidades grandes que pudessem ser desenvolvidas, cada uma delas ter, no máximo, 3 cidadezinhas pequenas agregadas a elas, então seria apenas uma única administração pública. Com isso, nós economizaríamos aí uma fortuna de gasto público. Seriam, se não me falha a memória, no país todo seriam quase 3 mil cidades. Imagine, o país tem mais de 5 mil municípios. Então, você coloca aí quase 3 mil municípios, com menos 3 mil prefeitos, menos centenas de milhares de vereadores. A máquina pública toda seria enxuta e seria tudo feito para uma administração única. Então, eu vejo isso como... Eu achei muito interessante a ideia, claro que ela tem que passar por debates dentro da casa, né? Vamos amadurecer a ideia, né? Quanto aos pactos, aos fundos, ao Fundo do Nordeste e outros mais, o governo ele sabe da dificuldade que passa o Nordeste do país. Nordeste e o Norte do país, de fato, precisam de um olhar mais atencioso do governo. O governo sabe disso. E tudo que o governo tem feito, tanto Paulo Guedes sentando com o presidente Jair Bolsonaro, é para que viabilize, para que o Estado brasileiro deixe de ser esse monstro que quase não caminha para se tornar um jovenzinho que tenha força para correr. Esse é o pensamento do governo. Deputado, a gente vai ter aí amanhã a votação no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da prisão de uma pessoa depois que ela é condenada em segunda instância.
aparentemente, quer dizer, tudo indica que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar essa regra e vai dizer que não, que uma pessoa não pode ser presa depois de condenada em segunda instância, e isso pode beneficiar o ex-presidente Lula, que pode sair em breve da prisão. Alguns analistas, e um deles, a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui o Gilberto Kassab há umas 2 semanas, e ele fez essa análise política, né? Mas não só ele faz essa análise, mas que é a seguinte: você passaria a ter, então, o seguinte quadro. Pela esquerda, o ex-presidente Lula saindo da prisão, revigorado, reorganizando o grupo mais à esquerda, que teria ali mais ou menos os seus 30%. O Bolsonaro, com essa popularidade dele firme, de 30%. Então, esses 2 polos muito consolidados. E no meio, o que seria o centro, né? Um pouco mais à esquerda, o Ciro, centro-esquerda, e Dória e Luciano Huck, tentando ali, vamos dizer, morder um pouco ali do público do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê esse quadro, especialmente o que o senhor acha desses políticos? O Luciano Huck não é político, mas vamos considerar que é um pré-político, né? Como é que o senhor vê essas figuras que pretendem se candidatar à presidência do Brasil, evidentemente? João Dória, que tem também tido embates com o presidente da República, e Luciano Huck. Tem alguma chance, o senhor acha, de roubar o eleitorado de vocês? Vamos começar aqui pela prisão em segunda instância, né? A maior conquista, né, do povo brasileiro nesses últimos anos é, de fato, entender que a justiça no Brasil funciona, né? E a justiça alcançou essas pessoas que saquearam os cofres públicos. E mesmo a grande esquerda tentando dizer que não, que a prisão de Lula é uma prisão política, etc. e tal, isso não cola mais. O brasileiro entendeu que a justiça no Brasil começou a ser feita. Eu acredito, Mônica, é um pensamento meu, que o Supremo não vai derrubar a prisão em segunda instância. Você pode ver que os votos estão muito equilibrados ali. Eu acredito que nós vamos precisar de um voto Minerva. E a pessoa que for dar esse voto Minerva, ela pode se transformar no grande herói brasileiro, né? É por aí que eu penso. Esse é o meu pensamento sobre a prisão em segunda instância. Sobre os possíveis candidatos, todos esses aí que você falou hoje, eles têm o seu público, a gente não pode ignorar isso, mas o Jair Bolsonaro terá em 2022, permitindo Deus, o maior cabo eleitoral de todos, que é Jair Bolsonaro. Ele vem vai vir com tanta coisa boa mostrando à população, somente nesses 9 meses. Veja só, nós tivemos a criação de 700 mil empregos com carteira assinada, o maior crescimento do Brasil nos últimos 10 anos. Nós tivemos aí uma injeção, vamos ter agora, com tudo aponta para isso, nós vamos ter uma injeção de mais de 100 bilhões de reais na economia, né, vindo do FGTS, da cessão onerosa, da criação do 13º do Bolsa Família, né, tudo criação do presidente Jair Bolsonaro. 22% a menos de criminalidade no nosso país, 12% a menos de estupro no nosso país. Isso é um governo que está aí funcionando há 9 meses. Então, o maior cabo eleitoral será Jair Bolsonaro. Você fala de Luciano Huck, eu fico lendo muito a imprensa e eu não sei onde as pessoas querem chegar. Eu vi o jornal Estadão publicar esses dias um fórum de política, e no fórum de política estava lá Luciano Huck, pasme, o apresentador de TV, né, e com destaque, com foto maior do que a das outras pessoas. Eu acredito que o establishment atual, esse que odeia Jair Bolsonaro, que não aceita a vitória de Jair Bolsonaro, que querem criar ainda um 3º turno, eles precisam criar uma liderança que não existe. Não existe essa liderança. Lula fora da cadeia será sempre o Lula que ficou preso dentro da cadeia, né? Não decola. Luciano Huck, um factoide por enquanto. João Dória, no nosso meio político, com todo o respeito que tem ao João Dória, no nosso meio político, ele é visto como o traidor dos traidores. Alguém que não cumpre a sua palavra, que usa as pessoas como escada. Mas nós temos, dentre todos esses, a figura de Jair Bolsonaro, que é um homem íntegro, pode ter os seus defeitos, porque ele é um ser humano, né? Ele não é um semideus, é um ser humano, mas é uma pessoa autêntica e luta por um Brasil melhor. Bolsonaro é imbatível.
embora nós sabemos que a política é muito dinâmica. O deputado fez referência há pouco aos resultados do governo Bolsonaro na área de segurança pública, os números de redução de criminalidade, entre outros, etc. Aí a pergunta é bem direta, deputado. O ministro Sérgio Moro, que até agora está saindo bem pelos resultados que a sua pasta apresenta, como é que ele poderá ajudar mais o presidente Jair Bolsonaro no seu entendimento na perspectiva de 2022? Sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo indicado para o STF, sendo candidato a vice-presidente da República ou continuando ministro da Justiça? Veja só, o Sérgio Moro, ele é uma ajuda ao governo Bolsonaro e a todo o Brasil, sendo o que ele é. Né? Esse homem se tornou aí um ícone da sociedade, um paladino da nossa justiça e tem uma pessoa íntegra. Né? Ele já deixou claro que ele não é candidato a nada, ele não quer um cargo político na questão do executivo para tentar nas urnas, embora ele esteja hoje político como ministro, né, um cargo político. Na questão do Supremo Tribunal Federal, se eu entendi bem, foi essa uma das suas perguntas, eu acredito que hoje o ministro teria dificuldade dentro do Senado, porque o métier político olha para ele ainda com aquele ranço, né, do xerife da Lava Jato, que prendia as pessoas às 6 horas da manhã, então ele teria muita dificuldade disso. Sérgio Moro, com certeza, como ministro da Justiça do Brasil, como chefe da nossa segurança, ele tem feito um bom trabalho. O pacote anticrime dele é uma pena que ele vem sendo desidratado, né, na comissão especial e dentro da própria Câmara, mas uma vez aprovado, os números estão aí para provar, 22% menor de assassinatos. Nós tivemos 60 mil assassinatos, 22% a menos, são aí menos 12 mil pessoas que deixaram de morrer, né? Simplesmente porque um governo austero, um governo sério, acabou entrando e as propostas dadas, né, chegou até o ouvido da criminalidade e os criminosos entenderam que é melhor colocar um pé no freio porque o xerife está aí. Deputado, eu vou ter que encerrar o programa, mas eu quero fazer a última pergunta para o senhor responder rapidamente. O que o senhor pensou quando o senhor viu a frase do deputado Eduardo Bolsonaro dizendo que se a esquerda radicalizasse, uma das respostas poderia ser via algo como o AI-5? A fala dele já foi condenada pelo pai, mas o que o senhor pensou na hora que o senhor viu essa frase? Para finalizar. Bom, como eu sou sempre vítima da grande imprensa, eu conheço como funciona o jogo, né? Eu não me escandalizei na hora, eu quero saber de fato, eu quero ver o que aconteceu, eu quero assistir a entrevista. E ao assistir a entrevista eu fiquei muito tranquilo, né? É claro que é um assuntos espinhosos assim, pessoas que estão muito próximas do presidente devem evitar o assunto, porque sabe que se jogam cascas de banana e você não pode escorregar nelas, né? O Eduardo pediu desculpa porque foi mal interpretado, o presidente pediu a ele que fizesse isso, e está tudo bem. Eu entendi o que ele quis dizer, né, naquele momento, só que é um assunto desnecessário nesse momento que o Brasil passa. Deputado, infelizmente chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui e convidá-lo a voltar mais vezes. Obrigada. Quando precisar, estou à disposição. Um abraço a todos. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas que mostramos aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.